Tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Cicatnu. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, certo? Que se inscrevam no canal Mangatnu, certo? Que no caso, ele é o meu canal colaborativo só sobre cultura popular com os meus amigos Henrique e Rikishi, que fala só sobre animes, mangás, cultura, quadrinhos, cinema, etc. Certo? Só sobre cultura pop. Inclusive, eu vou mandar aqui um link para uma live que nós fizemos sobre jornalismo. Eu peço que todos vocês se inscrevam logo lá. Certo? O link está aqui na descrição e eu mando logo o link para uma live sobre jornalismo. Bem, e se inscreva aqui nesse canal, claro. Queria pedir a todos vocês também o seguinte: rezem por mim, certo? Porque é o seguinte, eu fiz alguns exames quanto ao meu problema de saúde recentemente que deram alguns resultados ambíguos, certo? Não sei como é que eu vou prosseguir nessa investigação, irei ao médico em breve e peço que todos vocês rezem por mim, certo? Eu peço as orações de todos, né? Tanto que, eu estou com muita coisa para fazer, a aula de ontem do curso de sobrevivência intelectual deveria ter sido hoje, mas eu não vou poder fazer hoje também, e vai ter que ser amanhã. Peço desculpa a todos vocês, porque estou com uma série de coisas para resolver e peço as orações de todos. Bem, um caso muito estranho que está aí na mídia, está aí na imprensa brasileira, é esse caso da Ana Hickman, né? Que ela se separou do marido alegando violência doméstica. É uma situação que não tem testemunha, ninguém sabe dizer muito bem o que aconteceu. Ela teve lá alguma lesão. Foi uma coisa muito esquisita. Aí ela foi logo na televisão atacar o homem. Aí, nisso aí, né, descobriu-se que havia sérios problemas financeiros aí nesse casal e um processo assim, sem querer entrar em detalhes assim um pouco desagradáveis, não quero falar aqui de casuística jurídica, mas um divórcio no meio de problemas financeiros é sempre algo muito estranho. Quando há processo, há iminência de processos, entendedores entenderão. Foi uma chuva de acusações. Ela acusou o Alexandre, que era o marido, inclusive, usando uma certidão que é falsa, uma daquelas certidões tabajara. Os caras colocaram, inclusive, que vende para vender. Os caras colocaram, inclusive, certo? No olho. Inclusive, eles colocaram no timbre da certidão os símbolos Illuminati. Aquele símbolo lá da maçonaria e dos Illuminati que tem na bandeira americana. Ela usou isso aí como uma prova contra o sujeito, né? Situação muito bizarra. Ela, nesse ínterim, ela movimentou dinheiro, certo? Para várias empresas estranhas. Isso o Ricardo Feltrin mostrou, né? E parece-me claro o seguinte: tem alguma coisa acontecendo aí, do âmbito financeiro, né? Não sei se ela e ele estão de comum acordo ou se o plano é só dela, para meio que se livrar dele e deixar o negócio correr, né? Uh, ela entrou lá com uns mandados de prisão. Ela fez uns pedidos aí de prisão contra ele, etc, né? Mas não deu muito certo, certo? O que me levaria a crer
na segunda hipótese, né, de que, na verdade, o plano é só dela, meio querendo se livrar dele, mas essa história está muito esquisito. E a imprensa dando uma voz avassaladora a ela. Nisso aí ela já foi chamada para palestras. O canal do YouTube dela tornou-se um dos maiores do Brasil, certo? Uma história muito estranha, certo? Uma história muito esquisita. Que eu acho que de todos esses casos aí, é o caso mais estranho. E quem está publicando coisas contra ela, um contraponto a ela, é o Ricardo Feltrin, que também foi o responsável pela divulgação do contraponto no caso Márcio Smelly, que foi um outro caso assim que, ao meu ver, não há mais motivo para ter dúvida da inocência do Márcio Smelly. Eu falo isso aqui como uma pessoa que na época apontou o dedo contra ele, que ele é esquerdista, etc. Mas parece que o negócio não foi bem assim. E o Feltrin, o Ricardo Feltrin, ele foi expulso do meio jornalístico. Ele foi perseguido de muitos jornais, do UOL, né, do Grupo Folha. Ele foi perseguido nestes meios por querer apresentar um contraponto a essas narrativas bizarras. Né? No caso dele, ele foi o pioneiro em mostrar as evidências a favor do Mellin. E ele é a pessoa que está oferecendo um contraponto a Ana Hickman e oferecendo, inclusive, motivos muito pertinentes para se duvidar da história dela. Porque eu acho que isso aí é uma das tretas mais bizarras da história do Brasil, na minha opinião. É tudo muito estranho. A narrativa de origem é muito estranha. É estranho também porque ele, o Alexandre, tentou por muito tempo negar que a situação estava acontecendo. E a Ana Hickman, antes mesmo de tomar muitas decisões no âmbito, tomar muitas decisões de acionar o âmbito forense e o âmbito policial. Ela já foi na televisão. Tudo isso é muito esquisito. Esse caso é muito estranho, certo? E o Feltrin é um sujeito que está nisso aí enquanto lobo solitário, certo? Meio que tentando remar contra a corrente no canal do YouTube dele, certo? Desse jornalismo identitário bizarro que tomou conta do Brasil. Ele está tentando remar contra essa corrente. Esse jornalismo identitário bizarro. No caso, claro que o canal do YouTube dele ainda tem poucos meios, mas ele está falando de muita coisa que são bastidores, muitas coisas que são bastidores do jornalismo brasileiro. E ele está violando alguns tabus. O jornalismo brasileiro ele está em uma situação que é muito precária nesse momento. Por quê? Porque vamos lá. Eu acho que assumindo aqui, vamos presumir aqui os dados da última eleição, né? Os resultados oficiais da última eleição. Vamos presumir que eles sejam verdadeiros. Você teria um Brasil no qual metade da população é de lulistas e metade de bolsonaristas. Quase todos os veículos da grande imprensa hoje são lulistas e esquerdistas.
Os bolsonaristas, meio que nesse ínterim, tornam-se órfãos. Poucos jornais fizeram um contraponto para uma transição para agradar o público bolsonarista, certo? Um contraponto de transição para agradar o público bolsonarista. Um caso notável é o da Gazeta do Povo, que é um jornal tradicional do Paraná, que virou de fato um jornal bolsonarista e cresceu muito sendo o jornal predileto do público bolsonarista. Televisão, nesse momento, não tem nenhuma, os bolsonaristas não tem nenhuma televisão. E mesmo durante o governo Bolsonaro, as televisões favoráveis a ele nunca foram tão radicais assim. A pouca mídia que existe a favor do Bolsonaro, ela muitas vezes ela é menos radical. Bolsonaro não, a mídia de direita, no geral, ela ainda é bem menos radical nisso que a mídia de esquerda é a favor do Lula e a favor das pautas de esquerda. Que isso aí chega a um ponto absurdo. Chega a um ponto absurdo, certo? A mídia esquerdista brasileira ela vai defender quase qualquer decisão que o governo Lula tome. O único caso onde houve algum conflito entre essa mídia de esquerda e o Lula até agora foi a situação de Israel. E olha lá, porque muitos dos jornalistas já têm esse complexo terceiromundista. A esquerda brasileira não entende muito essa questão geopolítica. Não entende. Isso é algo muito distante do horizonte de consciência do esquerdista brasileiro, certo? Porque os estudos em geopolítica, até pouco tempo atrás, eram algo mal visto nos círculos intelectuais de esquerda, né? Os círculos intelectuais de esquerda, por causa daquele livro do Chiavenato, que acho que é Geopolítica, Arma do Fascismo, diziam que estudo de geopolítica era besteira. Mas, no geral, a mídia brasileira é completamente comprometida com o outro. E como o Brasil é um país que não tem um histórico de imprensa independente em larga escala, porque até pouco tempo atrás a imprensa brasileira era dividida, certo? A imprensa de grande escala era dividida em dois setores. Um setor petista e um outro um pouco maior, mais ou menos tucano globalista, né? Ainda assim, com certa margem de concessão muito grande aos petistas. Hoje os dois estão unidos, certo? E há uns 10%, eu acho que de direitistas e talvez alguns esquerdistas anti-establishment, que acho que esses esquerdistas anti-establishment acho que já estão fora, totalmente quase, da imprensa em massa. Então, no geral, o cenário da imprensa brasileira é catastrófico. Nisso, eles seguiram muito bem esse giro para o outro da imprensa americana e, em menor grau, da europeia. Existem alguns países da Europa, os países católicos da Europa, onde a imprensa ainda tem um certo ceticismo em relação ao outro, né? A imprensa dos países católicos da Europa. Não que o Brasil também não seja um país católico, né? Entre aspas, essa imprensa católica dos países católicos da Europa ainda tem um certo ranço vestigial anti-woke, né? Eu não sei muito bem como é que isso vai evoluir, mas provavelmente para pior. Ainda que essa imprensa tenha vantagens que o cidadão médio lá não tem, certo? O jornalista ainda tem mais privilégio de se expressar lá do que
um cidadão normal. O Brasil nunca foi um país de imprensa livre, nunca foi. Como eu falei em outro vídeo na semana passada, eu acho que foi o vídeo da máfia do Dendê. O Brasil é um país que sempre pontuou muito baixo nos rankings de liberdade de imprensa, no Freedom of Press Index. O Brasil sempre fica perto de países da África. O Brasil é um país que não. O Brasil é um país onde o discurso é muito regulado e muito censurado. E agora, quando você tem uma aliança entre a imprensa e os censores, aí é que lascou mesmo. É por isso que eu acho que qualquer iniciativa de imprensa independente deve ser fomentada no Brasil. Certo? Por exemplo, o Feltrin, ele não é um homem da direita. De forma alguma. Por exemplo, ele não aceita que se critique a Lei Maria da Penha. Mesmo sendo a especialidade dele oferecer assim narrativas discordantes do establishment nesse ponto. Mas ainda assim é um esforço bem-vindo. Né? Pois inscrevam-se no Mangá Etnon, rezem todos por mim. Um forte abraço a todos e até logo.